A Bíblia de Jerusalém. Jefté e os juízes menores. Tola depois de Abimeleque, levantou-se para livrar Israel. Tola, filho de Fua, filho de Dudo. Era ele de Issacar e habitava em Samir, na montanha de Efraim. Foi juiz em Israel durante 23 anos. Depois morreu e foi sepultado em Samir. Jair. Depois dele, levantou-se Jair, de Galad, que julgou Israel 22 anos. Tinha ele 30 filhos, que montavam 30 jumentos e possuíam 30 cidades, chamadas ainda hoje de Aduares de Jair, na terra de Galad. Depois Jair morreu e foi sepultado em Camon. Jefté, opressão dos amonitas. Recomeçaram os filhos de Israel a fazer o que era mal aos olhos de Deus. Serviram aos Beals e às Astartes, e também aos deuses de Eram e de Sidônia, aos deuses de Moabe e aos dos amonitas e dos filisteus. Abandonaram a Deus e não mais o serviram. Então a ira de Deus se acendeu contra Israel, e ele o entregou às mãos dos filisteus e às dos amonitas. Estes humilharão e oprimirão os filhos de Israel desde esse ano, durante 18 anos, todos os filhos de Israel que habitavam além do Jordão, na terra dos amorreus em Galad. Os amonitas passaram o Jordão para combater também contra Judá, Benjamim e a casa de Efraim, e a aflição de Israel tornou-se extrema. Então os filhos de Israel clamaram a Deus dizendo: temos pecado contra ti, porque abandonamos a Deus nosso Deus a fim de servir aos Beals. E Deus disse aos filhos de Israel, quando os egípcios e os amorreus, os amonitas e os filisteus, quando os sidônios, Amaleque e Madian vos oprimiam, e vós clamastes por mim, não vos salvei das suas mãos. Mas vós me abandonastes e servistes a outros deuses. Por isso não vos salvarei mais. Ide. Clamai aos deuses que escolhestes. Eles que vos salvem, no tempo da vossa angústia. Então os filhos de Israel responderam a Deus: nós pecamos. Trata-nos como te parecer bem, mas somente te rogamos que nos liberteis hoje. Eles fizeram desaparecer os deuses estrangeiros que tinham consigo, e serviram a Deus. Então Deus não pôde mais suportar a angústia de Israel. Os amonitas reunirão-se e acamparão em Galad. Os filhos de Israel se congregarão e acamparão em Masfa. Então o povo e os príncipes de Galad disseram uns aos outros: quem será o homem que tentará atacar os amonitas? Esse tal será o chefe de todos os habitantes de Galad. Jefté impõe suas condições. Jefté, o galadita, era um guerreiro valente. Era filho de uma prostituta. Galad era o pai de Jefté. A mulher de Galad, porém, também lhe deu filhos, e estes, quando cresceram, expulsaram Jefté dizendo: não terás parte na herança do nosso pai, porque és filho da outra mulher. Jefté fugiu para longe de seus irmãos e se estabeleceu na terra de Tab. Reuniu em torno de si uma turma de bandidos, que andavam com ele. Ora, passado algum tempo, os amonitas fizeram guerra contra Israel. Logo que os amonitas atacaram a Israel, os anciãos de Galad partiram à procura de Jefté na terra de Tab. Vem, disseram-lhe, seu nosso comandante, para que façamos guerra contra os amonitas. Mas Jefté respondeu aos anciãos de Galad: não fostes vós que me odiastes e me expulsastes da casa de meu pai? Por que vindes a mim agora que vos achais em aflição? Responderam os anciãos de Galad a Jefté: é por isso que agora viemos te procurar. Vem conosco, combaterás os amonitas e serás o nosso chefe, e também de todos os habitantes de Galad. Jefté respondeu aos anciãos de Galad: se me viestes buscar para combater os amonitas e para que Deus os entregue na minha mão, então serei o vosso chefe. Que Deus seja testemunha entre nós, se não fizermos como disseste. Responderam a Jefté os habitantes de Galad. Jefté partiu, pois, com os anciãos de Galad. O povo o pôs como chefe e comandante, e Jefté repetiu todas as suas palavras em Masfa, na presença de Deus. Conferências entre Jefté e os amonitas. Jefté enviou mensageiros ao rei dos amonitas para lhe dizer: que há entre mim e ti para que venhas atacar a minha terra? O rei dos amonitas respondeu aos mensageiros de Jefté: é porque Israel, quando subiu do Egito, se apossou da minha terra, desde o Arnon até o Jaboque e o Jordão. Devolve-me agora em paz o que tomaste. Jefté enviou novamente mensageiros ao rei dos amonitas, dizendo-lhe: assim diz Jefté, Israel não se apossou da terra de Moabe, nem da dos amonitas. Quando subiu do Egito, Israel marchou pelo deserto até o mar dos Jacos, e chegou a Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei de Edom para lhe dizer: permite,
peço-te, que eu passe pela tua terra. Mas o rei de Edom não quis ouvir nada. Enviou também mensageiros ao rei de Moab, que igualmente se recusou. Israel permaneceu em Cádiz, e depois seguiu pelo deserto, contornou a terra de Edom e a de Moab, e chegou ao oriente da terra de Moab. O povo acampou além do Arnon e não entrou no território de Moab porque o Arnon marca a fronteira de Moab. Em seguida, Israel mandou mensageiros a Sion, rei dos amorreus, que reinava em Hesebom, e Israel lhe mandou dizer: Deixa-me, peço-te, passar pela tua terra para atingir o meu destino. Mas Sion recusou a Israel a passagem pelo seu território, reuniu todo o seu exército, que acampou em Jaza, e atacou Israel. Deus de Israel, entregou Sion e todo o seu exército nas mãos de Israel, que os venceu e Israel tomou posse de toda a terra dos amorreus, que habitavam essa região. Ele ficou assim de posse de toda a terra dos amorreus, desde o Arnon até o Jaboque, desde o deserto até o Jordão. E agora que Deus de Israel, expulsou os amorreus da sua terra ante o seu povo, Israel, serás tu que nos expulsarás. Não possuis tudo o que teu Deus Quemos te deu. Do mesmo modo, tudo o que Deus, o nosso Deus, tomou dos seus possuidores, nós o possuímos. És tu, porventura, melhor do que Balac, filho de Sefer, rei de Moab? Contendeu ele alguma vez com Israel? Fez a guerra contra ele. Quando Israel se estabeleceu em Hesebom e nos seus arredores, em Aroê e nos seus arredores, e em todas as cidades que estão ao longo do Arnon, 300 anos, porque não a tomastes durante todo esse tempo. Portanto, não fui eu que pequei contra ti, mas tu, sim, agiste mal para comigo ao me fazeres a guerra. Que Deus, o juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e o rei dos Amonitas. Mas o rei dos Amonitas não deu ouvidos às palavras que Jefté lhe mandara dizer. O voto de Jefté e a sua vitória. Então o Espírito de Deus veio sobre Jefté, que atravessou Galaad e Manassés, passou por Masfa de Galaad, de Masfa de Galaad, passou aos Amonitas. E Jefté fez um voto a Deus: se entregares os Amonitas nas minhas mãos, aquele que sair primeiro da porta da minha casa para vir ao meu encontro quando eu voltar vencedor do combate contra os Amonitas, esse pertencerá a Deus, e eu o oferecerei em holocausto. Jefté passou aos Amonitas para os atacar, e Deus os entregou nas suas mãos. Ele os derrotou desde Aroê até Menita, 20 cidades, e até Abel-Carmim. Foi uma grande derrota, e os Amonitas foram assim subjugados pelos filhos de Israel. Quando Jefté voltou a Masfa, à sua casa, eis que a sua filha saiu ao seu encontro dançando ao som de tamborins. Era a sua única filha. Além dela, não tinha filho nem filha. Logo que a viu, rasgou as suas vestes e bradou: Ai! Ai! Filha minha! Tu me prostraste em angústia. Tu estás entre os que fazem a minha desgraça. Fiz um voto a Deus e não posso recuar. Então ela lhe respondeu: Meu pai, tu assumiste esse compromisso com Deus. Trata-me, pois, segundo o que prometeste, porque Deus concordou em te vingar de teus inimigos, os Amonitas. Depois ela disse a seu pai: Concede-me apenas isto, deixa-me ir por 2 meses. Irei errando pelos montes e, com as minhas amigas, lamentarei a minha virgindade. Vai. Disse-lhe ele. E deixou-a ir por 2 meses. Ela se foi, portanto, com suas amigas, e lamentou a sua virgindade pelos montes. Decorridos os 2 meses, retornou a seu pai e ele cumpriu o voto que fizera. Ela não conhecerá varão. Procede daí este costume em Israel: de ano em ano, as filhas de Israel saem 4 dias a lamentar sobre a filha de Jefté, o Galadita. Guerra entre Efraim e Galad. Morte de Jefté. Então os homens de Efraim se reuniram, atravessaram o Jordão em direção a Safom e disseram a Jefté: Por que foste combater os Amonitas sem nos convidares a ir contigo? Queimaremos a tua casa e a ti com ela. Jefté lhes respondeu: Tivemos um grande conflito, eu e o meu povo, com os Amonitas. Chamei-vos em nosso auxílio e não me livrastes da sua mão. Quando vi que ninguém aparecia em meu auxílio, arrisquei a minha vida, marchei contra os Amonitas e Deus os entregou nas minhas mãos. Por que razão, pois, vos levantais hoje contra mim para me atacardes?
Então Jefté reuniu todos os homens de Galaad, ofereceu batalha a Efraim, e os homens de Galaad feriram Efraim porque estes haviam dito: Sois fugitivos de Efraim, vós, Galaditas, que viveis no meio de Efraim e no meio de Manassés. Depois os homens de Galaad tomaram a Efraim os vales do Jordão, de maneira que, quando um fugitivo de Efraim dizia: Deixai-me passar, os galaditas lhe perguntavam: És efraimita? Se dizia: Não, lhe respondiam: Então dais, Shibolé. Ele dizia: Sibolé, porque não conseguia pronunciar do outro modo. Então o agarravam e o matavam nos vales do Jordão. Caíram naquele tempo 42.000 homens de Efraim. Jefté julgou a Israel durante 6 anos, e depois Jefté, o Galadita, morreu e foi sepultado na sua cidade, em Galaad. Abesã depois dele, Abesã de Belém foi juiz em Israel. Ele tinha 30 filhos e 30 filhas. Casou as filhas fora, e fez vir de fora 30 mulheres para seus filhos. Ele foi juiz em Israel durante 7 anos. Depois Abesã morreu e foi sepultado em Belém. Elon depois dele, Elon, de Zabulon, foi juiz em Israel. Julgou Israel durante 10 anos. Depois Elon de Zabulon morreu e foi sepultado em Aialon, na terra de Zabulon. Abdon depois dele, Abdon, filho de Ileu de Faraton, foi juiz em Israel. Ele tinha 40 filhos e 30 nitos, os quais montavam 70 jumentos. Julgou Israel durante 8 anos. Depois Abdon, filho de Faraton, morreu e foi sepultado em Faraton, na terra de Efraim, na montanha dos Amalecitas. Sansão. Anúncio do nascimento de Sansão. Os filhos de Israel recomeçaram a praticar o que era mal aos olhos de Deus, e Deus os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem de Saraá, do clã de Dan, cujo nome era Manoé. Sua mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo de Deus apareceu a essa mulher e lhe disse: Tu és estéril e não tiveste filhos, mas conceberás e darás à luz um filho. De agora em diante toma cuidado, não bebas vinho nem qualquer bebida fermentada, e não comas nenhuma coisa impura. Porque conceberás e terás um filho. Sobre a sua cabeça não passará navalha, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre de sua mãe. Ele começará a salvar a Israel das mãos dos filisteus. A mulher entrou e disse ao seu marido: Um homem de Deus me falou, um homem que tinha a aparência do anjo de Deus, tal era a sua majestade. Não lhe perguntei de onde vinha, e nem ele me disse o seu nome. Mas ele me disse: Conceberás e darás à luz um filho. De hoje em diante não bebas vinho nem qualquer bebida fermentada, e não comas nenhuma coisa impura, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre de sua mãe até a morte. Segunda aparição do anjo. Então Manoé implorou a Deus, dizendo: Rogo-te, Senhor, que o homem de Deus que tu enviaste venha outra vez visitar-nos, para que nos diga o que devemos fazer ao menino assim que tiver nascido. Deus ouviu Manoé e o anjo de Deus veio outra vez ao encontro da mulher, estando ela assentada no campo, e quando Manoé, seu marido, não estava presente. Imediatamente a mulher correu a informar o marido e lhe disse: O homem que veio ter comigo outro dia veio outra vez. Manoé levantou-se, seguiu sua mulher e foi ter com o homem e lhe disse: És tu o homem que falou a esta mulher? Ele respondeu: Eu mesmo. Disse-lhe Manoé: Quando se cumprir a tua palavra, como deverá ser a vida do menino, e que trabalho fará? O anjo de Deus respondeu a Manoé: De tudo o que proíbe a esta mulher deverá ela abster-se. De tudo o que procede da videira não provará, nem vinho, nem bebida fermentada, nem comerá coisa alguma impura. Tudo o que lhe prescreve deve ela observar. Disse então Manoé ao anjo de Deus: Permite que te detenhamos e te ofereçamos um cabrito. B. Porque Manoé ignorava que era o anjo de Deus. Aí o anjo de Deus disse a Manoé: Ainda que me detivesses, não comeria da tua comida, mas, se quiseres preparar um holocausto, oferece-o a Deus. Manoé disse então ao anjo de Deus: Qual é o teu nome para que, assim que se cumprir a tua palavra, possamos prestar-te homenagem? O anjo de Deus lhe respondeu: Por que te falar do meu nome? Ele é maravilhoso. Então Manoé tomou o cabrito, com a oblação, e, no rochedo, o ofereceu em holocausto a Deus, que realiza coisas maravilhosas. Manoé e sua mulher observavam. Ora, subindo a chama do altar para o céu, subiu nessa chama o anjo de Deus. Manoé e sua mulher vendo isso, caíram com o rosto em terra.
O anjo de Deus não mais apareceu a Manoé nem a sua mulher, e Manoé compreendeu então que era o anjo de Deus. Certamente morreremos, disse Manoé à sua mulher, porque vimos a Deus. Se Deus tivesse pretendido matar-nos, respondeu-lhe a mulher, não teria aceitado nem o holocausto nem a oblação, e não nos teria feito ver tudo o que acabamos de ver, nem nos teria revelado, ao mesmo tempo, o que nos disse. A mulher deu à luz um filho, ao qual deu o nome de Sansão. O menino cresceu, Deus o abençoou, e o Espírito de Deus começou a impeli-lo para o acampamento de Dan, entre Sará e Estaol. O casamento de Sansão. Sansão desceu a Tana e teve a atenção atraída, ali, para uma mulher dentre as filhas dos filisteus. Subiu e contou isso a seu pai e a sua mãe. Eu reparei numa mulher dentre as filhas dos filisteus, disse ele. Tomai-a por esposa para mim. Responderam-lhe seu pai e sua mãe, não há mulheres entre as filhas dos teus irmãos e no seio de todo o teu povo, para que vais procurar mulher entre os incircuncisos filisteus. Mas Sansão replicou a seu pai, toma-a para mim, aquela que te disse, porque é aquela que me agrada. Seu pai e sua mãe ignoravam que isso provinha de Deus, que buscava um motivo de desentendimento com os filisteus, porque, nesse tempo, os filisteus dominavam sobre Israel. Sansão desceu a Tana e, ao chegar perto dos vinhedos de Tana, viu um pequeno leão que se aproximava rugindo. O Espírito de Deus veio sobre ele e, sem nada ter nas mãos, despedaçou-a como se fosse um cabrito, mas não contou a seu pai nem a sua mãe o que tinha feito. Ele desceu, encontrou-se com a mulher, e ela lhe agradou. Algum tempo depois, Sansão voltou para desposá-la. Afastou-se do caminho para ver o cadáver do leão, e observou na sua carcaça um enxame de abelhas e mel. Recolheu-o na mão e, enquanto seguia o seu caminho, o comia. Chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes, e eles comeram, mas não lhes contou que o tinha colhido na carcaça do leão. Seu pai desceu até a casa da mulher, e Sansão ofereceu lá um banquete, conforme o costume entre os jovens. Ao vê-lo, escolheram 30 companheiros para ficarem com ele. O enigma de Sansão. Então lhes disse Sansão, deixai-me propor-vos um enigma. Se me apresentardes a solução dele no decurso dos 7 dias de banquete, eu vos darei 30 peças de linho e 30 roupas de festa. Mas se não puderdes apresentar-me a solução do enigma, vós tereis de dar-me as 30 peças de linho e as 30 roupas de festa. Eles lhe responderam, propõe o teu enigma, estamos prontos para ouvi-lo. Ele lhes disse, do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. Depois de 3 dias ainda não tinham achado a solução do enigma. No 4º dia, disseram à mulher de Sansão, persuade o teu marido a decifrar-te o enigma, do contrário poremos fogo a ti e à casa do teu pai. Foi para nos espoliardes que nos convidastes a vir aqui. Então a mulher de Sansão chorou no seu ombro, e dizia, tu não sentes por mim senão ódio, tu não me amas. Propuseste aos filhos do meu povo um enigma, mas a mim não me disseste como se resolve. Ele respondeu, nem a meu pai nem a minha mãe fiz isso, porque o faria a ti. Ela chorou no ombro dele durante os 7 dias que o banquete durou. No 7º dia, contou-lhe a solução do enigma, porque o atormentava muito. Então ela o revelou aos filhos do seu povo. No último dia, antes que ele fosse para o quarto de dormir, vieram os homens da cidade e disseram a Sansão, o que é mais doce do que o mel, e o que é mais forte do que o leão. E ele lhes replicou, se não tivesseis trabalhado com a minha novilha, não teríeis adivinhado o meu enigma. Então o Espírito de Deus caiu sobre ele e se apossou dele, e ele desceu a Escalon, matou 30 homens, tirou-lhes as roupas de festa e entregou-as aos que lhe tinham apresentado a solução do enigma, e depois, enfurecido, voltou para a casa de seu pai. A mulher de Sansão foi então dada ao companheiro que lhe tinha servido de acompanhante de honra. Sansão incendeia as searas dos filisteus. Por esse tempo, quando se estava colhendo o trigo, veio Sansão rever a sua mulher, trazendo-lhe um cabrito, e disse: quero entrar no quarto onde está minha mulher. Mas o sogro não lhe consentiu. Eu entendi que tu a aborrecias, e então a dei ao teu companheiro. Entretanto, a sua irmã mais nova não é porventura melhor do que ela. Fica com ela em lugar da outra. Sansão, porém, lhes replicou, desta vez, ficarei quite com os filisteus fazendo-lhes mal.
Sansão se foi, capturou 300 raposas, preparou tochas e, amarrando cauda com cauda de cada 2 raposas, prendeu nelas as tochas. Então acendeu as tochas e soltou as raposas nas searas dos filisteus, e assim pôs fogo não só nos feixes de trigo como no que estava ainda plantado, e até nas vinhas e oliveiras. Os filisteus indagaram: quem fez isso? E lhes disseram: Sansão o fez, o genro do Tamnita, porque este lhe tirou a mulher e a deu ao seu companheiro. Então os filisteus subiram e fizeram perecer nas chamas aquela mulher e a casa de seu pai. Pois, se é assim que procedeis, disse-lhe Sansão, muito bem. Eu também não pararei enquanto não me tiver vingado de vós. E caiu sobre eles, e os arrasou, e foi um massacre terrível. Depois ele desceu à gruta do rochedo de Etem e ali se recolheu. A queixada do jumento os filisteus subiram e foram acampar em Judá, e fizeram uma incursão em Leque. Por que subistes contra nós? Indagaram os habitantes de Judá. É para prender Sansão que subimos, responderam, para fazer com ele o que ele fez conosco. 3.000 homens de Judá desceram à gruta do rochedo de Etem e disseram a Sansão: não sabeis que os filisteus dominam sobre nós? Que nos fizeste? Ele lhes respondeu: assim como me fizeram, eu lhes fiz também. Então eles lhe disseram: descemos para te prender e te entregar nas mãos dos filisteus. Jurai-me, disse-lhes, que vós mesmos não me matareis. Eles responderam: não? Queremos apenas te agarrar e te entregar a eles, mas de maneira nenhuma te mataremos. Então o amarraram com 2 cordas novas e o levaram para fora do rochedo. Quando chegava a Leque e os filisteus corriam em sua direção gritando de júbilo, o Espírito de Deus veio sobre Sansão, as cordas que amarravam seus braços se tornaram como fios de linho queimados ao fogo, e os laços que o prendiam se soltaram das suas mãos. Ao ver uma queixada de jumento ainda fresca, apanhou-a e com ela matou 1000 homens. Sansão disse: com uma queixada de jumento eu os amontoei. Com uma queixada de jumento abati 1000 homens. Quando acabou de falar, atirou para longe a queixada. Por isso é que se deu a esse lugar o nome de Ramatleque. Sentindo uma grande sede, clamou a Deus dizendo: foste tu que alcançaste esta grande vitória pela mão do teu servo, e agora terei de morrer de sede e cair nas mãos dos incircuncisos. Então Deus fendeu a cova que estava em Leque e correu dela água. Sansão bebeu, seus sentidos retornaram e ele se reanimou. Foi por isso que se deu o nome de Encore àquela fonte, que ainda existe em Leque. Sansão foi juiz em Israel na época dos filisteus, durante 20 anos. O episódio da porta de Gaza. Depois Sansão foi a Gaza. Viu ali uma prostituta e esteve com ela. Fizeram saber ao povo de Gaza: Sansão veio para cá. Fizeram rondas e vigiaram a noite toda a porta da cidade. Passaram tranquilamente toda a noite, dizendo: esperemos até ao romper do dia, e então o mataremos. Sansão, porém, ficou deitado até o meio da noite, e então se levantou, no meio da noite, pegou nos batentes da porta da cidade, bem como nos 2 montantes, e arrancou-os juntamente com a tranca, colocou-os nos ombros e os carregou até o alto da montanha que está diante de Hebrom. Sansão é traído por Dalila. Depois disso, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Sorek, cujo nome era Dalila. Os príncipes dos filisteus foram procurá-la e disseram-lhe: seduze-o e descobre de onde vem a sua grande força, e com que meio poderíamos dominá-lo e amarrá-lo para então o prendermos. Cada um de nós te dará 1.100 siclos de prata. Dalila disse a Sansão: conta-me, eu te rogo, de onde vem a tua grande força e com que seria preciso amarrar-te para que fossas dominado. Sansão lhe disse: se me amarrassem com 7 cordas de arco frescas, que ainda não tivessem sido postas a secar, eu perderia a minha força e seria como um homem qualquer. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 cordas de arco frescas, que não tinham ainda sido secadas, e ela usou-as para amarrá-lo. Ela havia escondido alguns homens no seu quarto, e então lhe gritou: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Ele arrebentou as cordas de arco como se rebenta um cordão de estopa mal lhe toca o fogo. Assim, o mistério da sua força permaneceu oculto. Então Dalila disse a Sansão: zombaste de mim e me disseste mentiras. Mas agora, eu te rogo, dá-me a conhecer com que seria preciso amarrar-te.
Ele lhe respondeu: se me amarrassem com cordas novas que não tivessem ainda sido utilizadas, eu perderia a minha força e me tornaria como um homem qualquer. Então Dalila tomou cordas novas, amarrou com elas e gritou: os filisteus vêm sobre ti, Sansão, e ela havia escondido alguns homens no seu quarto. Mas ele rompeu como se fossem uma linha as cordas que tinha nos braços. Então disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Conta-me com que devo amarrar-te. Ele lhe respondeu: se teceres as 7 tranças da minha cabeleira com a urdidura de um tecido e as apertares com um pino, perderei a minha força e me tornarei como qualquer homem. Ela o fez dormir, depois teceu as 7 tranças da sua cabeleira com a urdidura, apertou-as com o pino e gritou: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Ele despertou do sono e arrancou o pino com o tecido. Disse-lhe Dalila: como podes dizer que me amas se o teu coração não está comigo? 3 vezes zombaste de mim e não me fizeste saber onde risai da tua grande força. Como todos os dias ela o importunasse com as suas palavras e o fatigasse, ele se angustiou até a morte. Então lhe abriu todo o seu coração: a navalha jamais passou pela minha cabeça, disse-lhe ele, porque sou nazireu de Deus desde o seio da minha mãe. Se me cortarem os cabelos, a minha força se retirará de mim, perderei meu vigor e me tornarei um homem como qualquer outro. Então Dalila sentiu que ele lhe tinha aberto todo o seu coração. Mandou chamar os príncipes dos filisteus e lhes disse: vinde agora, porque ele me abriu todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus vieram, com o dinheiro na mão. Ela adormeceu Sansão nos seus joelhos, chamou um homem e o mandou cortar as 7 tranças da sua cabeleira. Assim começou ela a dominá-lo, e a sua força se retirou dele. Ela gritou: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Acordando de seu sono, ele pensou: sairei como das outras vezes e me livrarei. Mas não sabia que Deus tinha se retirado dele. Os filisteus o agarraram, vazaram-lhe os olhos e o levaram a Gaza, onde o encadearam com uma dupla cadeia de bronze, e girava a mó no cárcere. Vingança e morte de Sansão. Entretanto, depois que ela lhe tinha rapado a cabeça, os cabelos começaram a crescer. Os príncipes dos filisteus reuniram-se para oferecer um grande sacrifício a Dagom, seu deus, e para se entregarem às comemorações. E diziam: o nosso Deus entregou em nossas mãos Sansão, o nosso inimigo. Logo que o povo avistou o seu Deus, começou a louvá-lo entoando estas palavras: o nosso Deus entregou em nossas mãos Sansão, o nosso inimigo, aquele que devastou as nossas terras e multiplicou os nossos mortos. E como o coração deles estava alegre, disseram: mandai vir Sansão para nos divertir. Fizeram, pois, que viesse Sansão do cárcere, e ele os divertia. Depois o colocaram de pé entre as colunas. Sansão disse ao moço que o conduzia pela mão: guia-me e faze-me tocar as colunas sobre as quais se sustenta o edifício, para que eu me encoste nelas. Ora, a casa estava repleta de homens e mulheres. Estavam lá todos os príncipes dos filisteus e, no terraço, havia 3.000, entre homens e mulheres, que observavam as brincadeiras de Sansão. Sansão invocou a Deus e exclamou: Senhor Deus, eu te suplico, vem em meu auxílio, dá-me forças ainda esta vez, ó Deus, para que, de um só golpe, eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. E Sansão tocou as 2 colunas centrais do edifício sobre as quais este se sustentava, e se apoiou nelas, numa com o braço direito e na outra com o braço esquerdo, e disse: morra eu com os filisteus. Ele empurrou com todas as suas forças, e o edifício desmoronou sobre os príncipes e sobre todo o povo que ali se encontrava. Aqueles que ele fez morrer com a sua morte foram em maior número do que aqueles que fez morrer durante a sua vida. Os seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram e o tomaram. Subiram com ele e o sepultaram entre Sará e Estaol, no sepulcro de Manoé, seu pai. Ele fora juiz em Israel durante 20 anos.